Aproveitando, Márcio, outro dia aqui, Márcio e equipe, aquele abraço. Eu sempre acompanho você, Márcio, falando desse presidente da CBF. Mas tem colegas seus de outras rádios que dizem amém pra ele. E você viu o Galvão Bueno falando desse presidente da CBF, Márcio? Daqui a pouco eu boto o Galvão Bueno. Contra as outras rádios, cada um faz o trabalho que achar que deve fazer. Eu não vou me curvar pelo poder que ele tem na CBF, em nível nacional, até porque o que ele quer é calar a gente. Tanto é que ele ajuizou uma ação contra mim, e porque eu postei que ele era a vergonha nacional. E a CBF, hoje representada por ele, é a vergonha nacional. Ou internacional, digamos assim. Então, eu vou ter que mudar o card. A nossa audiência, primeira audiência, vai ser dia 7 de dezembro. Estarei lá, olhando pra cara dele, porque ele sabe que eu conheço toda a trajetória de vida dele. Eu vejo Edinaldo chegar pobre e trabalhou muito e hoje tá rico. Tá? Assim... É fato, isso é real, é fato. Ele sabe que eu sei da história toda da vida dele. De quando chegou aqui em Salvador e na Federação de Futebol. E a gente não pode negar os fatos. Então, vamos pra frente. Eu tô dizendo que da ação não é por revanchismo, nada não. Dia 7 é a audiência, tá? Então, assim, eu tô dizendo que ele tenta nos calar. Então, alguns colegas têm medo de processo, não tem problema nenhum. Cada um faz o trabalho que achar que deve. E quem julga são os ouvintes. Eu acho que essa rádio, há 15 anos aqui na Itapuã, em primeiro lugar, não é à toa. É pelo trabalho que a gente faz independente, tá? Sem nenhum tipo de contexto favorável a esse ou aquele dirigente ou a esse ou aquele clube. Apesar de muita gente achar o contrário. Ivanildo, o Galvão Bueno, ex-narrador da Globo, detonou o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que ele quer ser o rei do futebol e contou algumas verdades que somente agora o povo brasileiro começa a conhecer, porque nós baianos já conhecemos a fundo pelo péssimo trabalho que ele fez à frente da Federação Baiana de Futebol por mais de 20 anos. Esteve aqui e saiu deixando os parentes no comando. A federação hoje é uma federação familiar de futebol da Bahia. São 9h38, Galvão Bueno deu essa declaração logo após o jogo da seleção brasileira contra a Argentina. Bem, meus amigos, milhões de amigos nas redes sociais, eu não sei como você se sente, eu me sinto muitíssimo mal. Olha, é uma noite para tentar esquecer. Não só pelo jogo, não. Até que a seleção brasileira foi um pouquinho melhor em campo, sim, do que tinha sido contra a Colômbia, tinha sido contra o Uruguai, tinha sido contra a Venezuela. Mas é uma noite para tentar se esquecer a vergonha do que foi mostrado ao mundo antes do jogo. Como é que pode a CBF, no seu Edinaldo Rodrigues, organizar um jogo Brasil e Argentina no Maracanã, onde as coisas, o relacionamento do torcedor com a seleção já não está tão bom, porque um ano de derrotas é derrota seguida para o Uruguai, para a Colômbia, para a Argentina, depois do empate com a Venezuela, primeira vez com 3 derrotas seguidas, primeira vez com derrota em casa, depois de ter sido a primeira vez com 2 derrotas seguidas, primeira vez com 4 jogos sem vitória, é um monte de primeira vez. Está tudo errado e é um monte de primeira vez. E a CBF, como o senhor Edinaldo Rodrigues, deve se imaginar o rei do futebol brasileiro, porque ele tem o Rodrigo Paiva, que é de comunicação, foi diretor, ninguém se entendeu muito bem. Ao lado dele não tinha mais ninguém. Se entendeu até com o primeiro vice-presidente, o Rubens, presidente da Federação Carioca, que soltou no nota oficial. Por mim, sabe o que devia acontecer? Por mim, eles podiam dos dois darem as mãos e sumirem no futebol. Seria muito bom para o futebol brasileiro. Nós não temos um coordenador de seleções, nós não temos um diretor de futebol, nós não temos um diretor de seleções, nós não temos nada. Nós temos um presidente que já colocou 2 técnicos interinos. O Ramon primeiro e agora o Fernando Diniz, que é técnico interino, porque antes foi o Ancelotti e em julho estava aqui. Temos pela frente em março 2 jogos fantástico, o tempo estamos esperando isso, contra a Inglaterra, contra a Espanha, na Espanha. Meu Deus, o que vai acontecer com essa seleção contra 2 grandes times, Inglaterra e Espanha, na casa deles, depois é a Copa América em julho, aí o presidente garante que o Ancelotti vai estar aqui, vai mesmo? Eu nunca vi o Ancelotti falar isso. Mas eu vejo as pessoas dizendo nos programas, não, mas a CBF garante, eu quero ver, primeiro eu quero ver. Eu quero ver o Ancelotti chegar e assumir a seleção brasileira.
E se ele não chegar, vai continuar o Diniz tentando um trabalho que ele faz bem no Fluminense, treinando 5 horas por dia, todos os dias, durante quase 2 anos. Com a seleção brasileira não funciona. Esse ano, o futebol brasileiro com 2 técnicos internos, que vergonha. Futebol pentacampeão do mundo, futebol mais fantástico do mundo, mais importante do mundo, pelo menos era. 5 derrotas, 1 empate e 3 vitórias. 55% de derrotas nos jogos realizados. E as vitórias foram em cima, com todo respeito, hein? Guiné, Bolívia e Peru. Depois de jogar a Colômbia, é a primeira vez que perdia 2 jogos seguidos em eliminatória. Agora, a primeira vez com 3 derrotas seguidas em eliminatória. A primeira vez com uma derrota jogando em casa. E a primeira vez com 4 jogos em eliminatória sem nenhuma vitória. O que vai acontecer? Não sei. Sinceramente não sei. E olha, nesse momento não sei mais nem o que dizer para você. Que tristeza. Que coisa horrível. Que vexame. Essa história do futebol brasileiro unida ao vexame, ao absurdo, à violência da polícia do Rio de Janeiro, as torcidas não estarem isoladas, com segurança, como sempre acontece e tem que acontecer em qualquer jogo de Brasil e Argentina ou de Argentina e Brasil. Noite triste, muito triste para a história do futebol brasileiro. Não só a noite triste. Ano triste, momento triste do futebol brasileiro, com a CBF representada pelo atual presidente e sua diretoria. Falou tudo aí, tudo verdade, né, Carioli? Tudo verdade. Assim, é inconcebível Tite ter dito que só ficaria até a Copa de 2022, e disse isso no início do ano de 2022, e o Brasil terminou a Copa do Mundo sem ter nenhuma estratégia com o treinador, sem ter consultado ninguém, sem ter uma carta na manga. Você tinha Abel Ferreira, você tinha outros treinadores pelo mundo inteiro para treinar a seleção brasileira, que é a principal seleção, a que mais ganhou títulos, e isso não existiu. Aí depois, técnico interino, Ramon, que, na minha concepção, naquele momento, nem agora, tinha condições de ser o treinador de seleção brasileira. Depois, Fernando Diniz, de forma interina, para focar numa possível vinda de Ancelotti, que pensa futebol completamente diferente de Fernando Diniz. Como é que isso poderia dar certo? Como que isso poderia dar certo? Além de todas as tramóias políticas, além do que aconteceu ontem, uma vergonha. Ontem, o futebol brasileiro demonstrou por que está tanto tempo sem Copa do Mundo. Está tanto tempo com esse futebol fragilizado, mal organizado, e é por isso que nós somos uma vergonha nacional, uma vergonha internacional. Tá muito claro isso. E sabe o que para mim vai acontecer? Vai piorar, porque eu não vejo nenhuma saída com o atual presidente, nem com a cultura de futebol que se criou nos últimos anos.